Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia e nesse estudo de hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre o tanque de Betesda e a cura do paralítico. Mas antes eu quero aqui fazer aquele pedido de sempre para você que é novo no canal, que ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Ative também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. E também deixa aí o seu like, os seus comentários e o seu compartilhamento. Isso é muito importante para o canal, para que ele venha crescer a cada dia mais através do seu like, do seu comentário e principalmente do seu compartilhamento. O YouTube vai ver que os vídeos estão sendo bem vistos, estão dando bastante avalia e com isso então ele vai estar distribuindo esse vídeo para mais pessoas. Então ajude o canal a crescer, a levar cada dia mais aí o Evangelho de Cristo àqueles que precisam e que necessitam. Amém, meus queridos? Meus irmãos, sabemos nós que o tanque de Betesda foi o lugar onde Jesus ele curou um doente há 38 anos. Muitas pessoas esperavam ali por um milagre na água do tanque, mas Jesus curou o paralítico apenas com suas palavras. Aqui nós já podemos ver que o poder não estava no tanque de Betesda e nem na água que ali continha, mas sim em Deus. Em João capítulo 5, versículo 2 e 4, a Bíblia vai narrar da seguinte maneira: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitavam as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Irmãos, Betesda significa casa de misericórdia. Então, provavelmente, foi assim denominada devido à busca de inúmeros doentes, pela cura, pela misericórdia neste lugar. Agora eu pergunto para você, será que seria assim um lugar da graça de Deus que mostrava favor ao povo, dando essa virtude através daquelas águas? Ou um lugar onde Jesus mostra que ele próprio era a fonte de cura e misericórdia para todo aquele que cresce nele? Essa piscina provavelmente era usada para nado, mergulhos, para banhos, mas tornou-se famosa pela crença que ocasionalmente um anjo agitava as águas. Quando isso acontecia, a primeira pessoa que entrasse na água ficaria curada de qualquer doença que tivesse. Por causa desses milagres, muitos doentes ficavam junto ao tanque aguardando a oportunidade de serem curadas, como nós já vimos aqui em João 5, versículo 2 ao 4. Agora, meus queridos, eu vou aqui falar um pouco sobre como era e onde ficava o tanque de Betesda. Esse tanque de águas possuía 5 pórticos em volta, onde os doentes e pessoas em sofrimento ficavam aguardando uma oportunidade para serem curadas. Essa piscina ficava localizada em Jerusalém, num edifício próximo à Porta das Ovelhas. Alguns estudiosos consideram que haviam duas piscinas
nas proximidades do templo. Um tanque superior no lado oriente. 2 Reis, capítulo 18, versículo 17. A Bíblia diz o seguinte: contudo, este enviou de Laquis, Tartã, Rabi-Saris e Rabi-Zaqué, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém, e tendo chegado, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E a outra ficava mais a oeste, ali de Jerusalém. Uma piscina seria o tanque de Betesda, próxima à porta das ovelhas, e a outra seria o tanque de Siloé, junto ao jardim. Neemias 3, versículo 15. Ambas estariam ligadas a uma fonte de água intermitente que alimentavam esses reservatórios artificiais. Em outro episódio, em que Jesus curou um homem cego de nascença, ele o mandou se lavar no tanque de Siloé. João capítulo 9, versículo 7, a Bíblia narra da seguinte maneira: e disse-lhe Jesus: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Mas em ambos os casos, não foi o poder medicinal das águas que possibilitou a cura, mas sim o poder da palavra de Jesus. Agora, meus irmãos, vamos ver um pouquinho sobre o paralítico de Betesda. Não se sabe muito acerca deste homem, nem mesmo qual é o seu nome. A Bíblia apenas diz que era um homem enfermo que sofria há 38 anos. Não se sabe também que doença ele tinha, mas geralmente é considerado como paralítico porque não conseguia se mover sem ajuda e também porque ficava ali deitado num leito. Esse homem não teve muitas oportunidades até ali. Provavelmente, quando a água era agitada, ele não tinha ninguém que o colocasse no tanque e sozinho ele nunca conseguia ser o primeiro a entrar. João capítulo 5, versículos 6 e 7, a Bíblia narra da seguinte maneira: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Este homem não tinha capacidades físicas para fazer quase nada. Talvez já até tivesse tentado alguma alternativa, mas agora vivia ali parado e doente. Quem sabe até já tivesse se conformado com essa situação, depois de quase 4 décadas, sem que pudesse ver alguma melhora? Provavelmente, ali, paralisado, aquele homem não tivesse ainda ouvido falar sobre Jesus e por isso ainda nem cresce nele. Sua mente estava fixada nas inúmeras vezes que fracassara na tentativa de alcançar a sua cura. Por isso que quando Jesus lhe perguntou se ele queria ser curado, o paralítico foi logo explicando a sua situação. Ele era uma vítima paralisada dentro de seus limites, dentro da sua própria vida. Assim também, muitos de nós
podemos estar paralisados emocionalmente, profissionalmente e até espiritualmente. Muitas das vezes até lamentamos não receber ajuda e até justificamos os nossos sofrimentos por falhas alheias. Aquele homem, além de paralítico, também era solitário. Mesmo que tivesse família ou alguém que o ajudasse com sustento, ou levando e buscando do tanque, provavelmente não poderia contar com a ajuda de alguém 100% do tempo. Ninguém mais deixaria seus afazeres para estar ali à espera do movimento das águas. Mas fato é que aquele homem arranjou uma triste desculpa para responder à pergunta de Jesus. Ele não estava atento à possibilidade de mudança, mas estava focado na sua solidão e sofrimento. O seu passado estava presente demais para deixá-lo ir. Muitas pessoas arranjam desculpas para não saírem da sua condição e acabam por rejeitarem a cura com medo de se desiludirem novamente. Jesus e a cura inesperada. João capítulo 5, versículo 8 e 9, a Bíblia narra da seguinte maneira: Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Jesus Cristo aqui provou ter o poder para restaurar a saúde daquele paralítico, sem nada fazer para merecer. Aquele homem recebeu a misericórdia de Deus. Cristo graciosamente transformou aquela vida. O paralítico foi curado e saiu andando. Não esperava que somente por uma palavra tal milagre pudesse acontecer, mas é assim que Deus faz. Naquela ocasião, houve muita incompreensão dos judeus por causa desse milagre de Jesus. Coisas que acontecem até os dias de hoje, porque ainda existem muitos que não compreendem os milagres de Jesus sobre a nossa vida. Alguns dos judeus implicaram com o ex-paralítico, porque ele estava carregando sua maca no sábado. Mas o homem respondeu que aquele que o tinha curado também mandou que levasse a sua cama. João capítulo 5, do versículo 10 ao 13, a Bíblia narra da seguinte maneira: Pelo que disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhes respondeu: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. O paralítico ainda não conhecia o nome de Jesus, que tinha se retirado. Aqueles judeus perderam a oportunidade de louvar e agradecer a Deus pela cura recebida. Alguns também, nos nossos dias, preferem a retaliação e críticas, em vez de se alegrarem com a vitória dos outros. Irmãos, o interessante, em tudo isso é que mais tarde
Jesus o encontrou no templo e disse: Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. João capítulo 5, versículo 14 ao 18, a Bíblia diz: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Meus irmãos, o interessante que nessa passagem é que quando Jesus ele entra no templo, né, e vê o homem que havia sido curado, então Jesus fala para ele: olha, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. E aqui, meus queridos, já podemos ver que Jesus aqui ele deixa bem claro, né, para aquele homem, e trazendo hoje para nossas vidas, Jesus deixa bem claro, meus queridos, que quando nós vivemos em pecado, temos uma vida em pecado, é bem pior do que ficar doente, do que uma enfermidade. Foi isso que ele quis dizer para aquele paralítico. Olha, você foi curado. Agora não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Agora fico imaginando aqui, meus irmãos, o que seria pior do que uma pessoa ficar 38 anos no leito aleijado? Já parou para pensar? É por isso, meus queridos, que diante da palavra de Deus, ela nos ensina também a importância, a necessidade de nós vivermos que em santidade. Essa é a importância, meus irmãos. Por quê? Porque quando nós realmente estamos em pecado, a consequência é bem mais grave do que uma enfermidade. Aqui, se esse homem ele voltasse a pecar novamente, a consequência que ele ia ter devido ao pecado dele ia ser bem mais grave, bem pior do que ele ter ficado 38 anos aleijado em cima de um leito. E isso, meus queridos, serve para nós nos dias de hoje. Por isso que nós precisamos a cada dia buscar a santidade no nosso Deus. As consequências de uma vida no pecado são graves e o alerta serve para todos nós. Além das bênçãos materiais e cura física, precisamos nos agarrar à cura espirituais, pois o destino eterno daqueles que permanecem em pecado, longe da salvação em Jesus Cristo, será muito mais terrível. Essa passagem, ela nos fala de uma cura maravilhosa, mas também revela a paralisia e estagnação dos judeus para a fé em Jesus, no Messias. O legalismo e religiosidade deles os impediam de se mover na fé em Jesus Cristo. Em vez de ficarem felizes e maravilhados com os sinais e cumprimentos das Escrituras, os judeus procuraram matar Jesus por curar no sábado. Outra mensagem importante ensinada por Jesus neste milagre foi a sua identificação com o Pai,
revelando-se igual a Deus. Então, meus queridos, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que você possa entender bem o que foi falado aqui nesse estudo e que esse estudo ele venha aqui agregar ainda mais conhecimento na tua vida espiritual, na tua caminhada com Deus, e que você possa cada dia mais crescer na graça e no conhecimento conforme a Bíblia nos ensina. Então, que vocês possam ter gostado do estudo e que venha aí cada dia mais, irmãos, buscar o que? A sua santificação em Cristo Jesus. Como nós vimos aqui, né, que aquele que não vive em santificação, aquele que vive no pecado, as consequências são muito pior do que até mesmo uma vida aí de 38 anos numa cama, paralítico. Pense nisso, medite nisso e esteja aí uma vida em santidade na presença de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem aí na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.